Bom, uma boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Bem-vindo, então, ao terceiro dia do 5º Simpósio Integrado dos Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pampa, com a oficina, então, intitulada Infecções Fúngicas Associadas a Pacientes com Covid-19. Queremos agradecer, então, a presença da professora convidada Daiane Flores Dallalana, que é farmacêutica, graduada pela Universidade Federal de Santa Maria em 2013, especialista em análises clínicas e docência do ensino superior em ciências da saúde pela Universidade Unileia, de 2016 a 2019, mestra em 2015 e doutora em 2019 em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisadora clínica de pós-graduado no tema de infecções fúngicas disseminadas em pacientes imunocomprometidos no Laboratório de Biologia Molecular da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Tem vivência prática na área de análises clínicas, como temas bioquímica, imunologia, parasitologia e microbiologia, e também possui mais de 8 anos de experiências em pesquisa científica, principalmente em micologia, aplicada ao desenvolvimento de novas terapias para as infecções fúngicas de difícil tratamento. Atualmente, é coordenadora e docente de cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade Unileia, instrutora de cursos de aperfeiçoamento e capacitação da Cienza Cursos e professora universitária do curso de Farmácia e Ciências da Natureza da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, campus Uruguaiana. Complementariamente, presta serviços de consultoria em análises microbiológicas. Então, professora, fique bem à vontade para projetar os seus slides. E com certeza a gente vai aprender muito sobre as infecções fúngicas relacionadas ao Covid-19, que é muito importante na situação de hoje. Eu vou tirar meu compartilhamento aqui. Tá bem, muito obrigada, Patrícia, pela longa apresentação. O currículo é bom, né? É. Todo mundo vendo a apresentação, me vendo bem, ouvindo bem, pessoal, tudo certo? Sim. Então tá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o honroso convite da comissão organizadora do Simpósio Integrado, então, dos PPGs, aqui da Unipampa, né? Falar que é um prazer estar aqui hoje discutindo um assunto tão importante com vocês, como a Patrícia já mencionou, no contexto atual de pandemia, né? Que compreende as infecções fúngicas associadas a pacientes com Covid-19. Então, para quem não me conhece, né, a Patrícia ali brevemente me apresentou. Eu sou a professora Daiane Dallalana, sou professora do curso de farmácia da Unipampa, aqui do campus Uruguaiana. Eu ministro o componente de microbiologia geral, bacteriologia clínica, micologia clínica, administração e gestão farmacêutica, farmácia hospitalar, e também ministro um componente no curso de ciências da natureza, universo em evolução e estrutura da matéria, certo? Tenho muita experiência com micologia clínica, por isso que eu me sinto bem à vontade para falar, né? Para a gente discutir hoje sobre esse assunto, todo o meu mestrado, o meu doutorado, as especializações, o meu pós-doutorado foi com base nas infecções fúngicas, né, desde mais superficiais, infecções fúngicas mais simples, até mesmo as infecções fúngicas sistêmicas, né, oportunistas, disseminadas em pacientes imunocomprometidos, né, e aí a gente tem aqui, né, o contexto de pacientes com Covid-19, certo? Então, para fazer uma breve introdução aqui para vocês, pessoal, sintam-se à vontade, tá? Para me interromper, fazer perguntas, podem deixar perguntas no chat também, tá?
que posteriormente eu faço a leitura e a gente vai conversando sobre o tema. Mas aqui só para fazer um breve apanhado aqui para vocês, né? Que desde o início da pandemia da Covid-19, várias publicações científicas têm alertado a comunidade acadêmica, a comunidade de saúde, sobre a ocorrência de diversas infecções fúngicas em pacientes portadores das formas mais graves da Covid-19, tá? Não é todo paciente que vai ter alguma infecção fúngica ou até mesmo bacteriana secundária à Covid-19. Não, são aqueles pacientes mais graves que ficam internados, né, a nível hospitalar por longos períodos, aqueles pacientes que necessitam de ventilação mecânica, né, e que tem aí uma piora do quadro, né, com o passar do tempo. Né? Aqueles que demandam cuidados intensivos, né, por períodos prolongados, né? Quanto mais tempo esses pacientes eles ficam hospitalizados, maior é a chance, maior é a probabilidade deles adquirirem alguma infecção secundária, né, microbiana de um modo em geral. E aqui, pessoal, se a gente vai fazer uma breve busca, tá, com alguns descritores específicos, né, infecções fúngicas, Covid-19 lá no PubMed, que é um banco de dados que eu gosto muito, a gente encontra, só para vocês terem ideia, em média 527 artigos publicados sobre o tema, tá? Com diversas infecções fúngicas, né? Desde infecções mais superficiais, né, com manifestações clínicas cutâneas, até mesmo infecções disseminadas, sistêmicas, relacionadas a altos índices de morbimortalidade, tá? Que são citadas na China, na Europa, tá? Tem uma prevalência muito alta de aspergilose, de mucormicose, que a gente já vai conversar, no Irã, na Índia, na América Latina. Claro que temos alguns casos relacionados à epidemiologia aqui do Brasil, tá? Principalmente aspergilose, as candidemias, as mucormicoses, que já eu vou explicar para vocês, tá? Então, temos muito material na literatura que nos dá um embasamento, né, sobre esse tema, sobre as principais micoses, o diagnóstico, né, qual que é o prognóstico também desses pacientes com essas infecções fúngicas sistêmicas, tá? E aí, pessoal, o interesse nesse tema foi maior quando a gente teve um surto na Índia do chamado fungo negro, né? Veiculado aí na mídia como erroneamente como fungo negro, na verdade não é, né? E a gente teve aí essa triste notícia de aproximadamente 15 mil casos de mucormicose, que a princípio é uma micose muito rara, tá? Mas que teve, então, essa elevação dos casos na Índia relacionada a pacientes com Covid-19. Essa micose, ela é ocasionada por fungos filamentosos hialinos, tá, pessoal? Na microscopia, eles não têm pigmentação, não são fungos melanizados, então a gente vê ali as hifas, né, dos fungos filamentosos sem coloração nenhuma, por isso que a gente não pode mencioná-los como fungo negro, né, como foi muito veiculado na literatura, mas depois eu vou retomar esse tema em mais detalhe com vocês, tá? E aí, as principais espécies que ocasionam a mucormicose, que foram muito citadas aí em notícias, né, que trazem essa informação a respeito da Índia, a gente tem o Rhizopus, o mucor, o Rhizomucor, a Lititânia, entre outras espécies que são os principais agentes etiológicos de mucormicose. E aí, a gente teve várias notícias, né? Fungo raro e agressivo mutila pacientes de Covid-19 na Índia, mais de 45 mil casos de fungo negro entre doentes Covid-19 na Índia, mas na verdade veio um estudo depois, né? Uma meta-análise que fez um levantamento epidemiológico e verificou-se que tem em média aí 15 mil casos de mucormicose, né? Até a data dessa publicação, no caso, né, outubro de 2021. Então, muitas notícias trazem informações, né, errôneas, informações
alarmantes, né? Mas a gente tem alguns estudos, né, claro, mais sérios sobre o tema e que trazem esses dados mais reais, né? Outra notícia, na Índia, médicos detectam infecção micótica mortal entre pacientes com Covid-19, e aí não demorou muito, né, pessoal, para a gente ter a associação com o Brasil, né? O que acontece com o Brasil, né? A gente tem taxas elevadas de mucormicose, tal como na Índia, não temos. Qual que foi o contexto, né, da epidemiologia da mucormicose, dos casos associados à Covid-19 aqui na nossa realidade brasileira, tá? A partir dessas notícias, então, questionando se a infecção já estava no Brasil, ela sempre existiu, tá, pessoal? A gente sempre teve mucormicose aqui no Brasil, só que em baixas taxas, né? E essas taxas continuaram baixas, mesmo quando a gente teve a associação com pacientes com Covid-19. Mas a partir desse alarde todo na mídia, né, dessa elevação realmente muito considerável dos casos de mucormicose na Índia, claro que a gente teve alguns comunicados, né, por exemplo, aqui do estado do Paraná, sobre a ocorrência de mucormicose, mas casos esporádicos aqui no Brasil, tá? Esse comunicado, por exemplo, relatava a ocorrência de 3 casos de mucormicose, né, numa ampla gama de pacientes com Covid-19 internados há mais de 10 dias, tá? E aí, pessoal, na América do Sul, casos de mucormicose em pacientes com Covid-19 foram documentados no Paraguai, no Uruguai, e até o momento o Brasil registrou alguns casos, principalmente lá na região amazônica, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, mas ainda assim são casos esporádicos, ainda assim a gente tem, né, aquele conceito da mucormicose como uma micose rara aqui no Brasil, apesar de o contexto da Covid-19, né? E é importante salientar que não é esperado que a mucormicose assuma a mesma proporção no Brasil que o que foi observado na Índia, porque a Índia, pessoal, mesmo antes do advento da Covid-19, sempre foi um país com altas taxas de mucormicose, porque a mucormicose é diretamente relacionada a pacientes com diabetes, tá? Pacientes que um diabetes descontrolado, né? Com hiperglicemia, com cetoacidose, que não fazem o acompanhamento, né? O tratamento correto. Então, na Índia, o que a gente teve, né? A gente teve um boom dos casos porque a gente tinha uma taxa muito grande de pacientes diabéticos descompensados que adquiriram a Covid-19 e aí sim, né? Eram hospitalizados, né? Recebiam ventilação mecânica e a mucormicose, então, tomou essa proporção realmente alarmante. Nenhum micologista, eu acho que esperava, né? Esses 15 mil casos que tivemos lá na Índia, tá? E ressaltar novamente para vocês que a mucormicose tem uma elevada incidência em pacientes diabéticos, tá? Muitos sem diagnóstico, sem tratamento. Aqui no contexto de Brasil, a gente tem o SUS, né, que acaba nos ajudando bastante no controle de várias doenças de base, como diabetes, né, a hipertensão. Então, a gente tem essa doença com maior controle, por isso que a gente não observou essa triste realidade que a Índia, né, observou. E a mucormicose, já adiantando aqui o assunto para vocês, ela é uma micose muito grave quando ela ocorre, ela é uma micose mutilante, necrosante, que se manifesta muito frequentemente na região da face, né, nas narinas, região ocular aqui do paciente, uma micose de difícil tratamento. Então, claro, quando a gente tem aí um aumento considerável do número de casos, é uma preocupação mundial, né, em função dos índices de mortalidade também desses pacientes que são elevados, tá?
E aí, os pacientes que evoluem com formas graves da Covid-19, frequentemente, claro, que apresentam idade superior a 60 anos, têm doenças de base variadas, né, pessoal? Diabetes, doenças pulmonares crônicas, né? Obesidade, hipertensão, dentre outras condições que vão favorecer, então, o agravamento do quadro viral, né? E a gente tendo esse agravamento primário, claro que infecções secundárias, né? Elas ocorrem. Né? Esse é o contexto geral que a gente tem de pacientes hospitalizados, né? Então, é muito comum em pacientes com Covid a gente ter infecção secundária bacteriana e as infecções fúngicas começaram a serem observadas aí com alta prevalência nesse contexto, né? Porque também pacientes que fazem uso prolongado de antibióticos, então a gente vai ter uma disbiose, um desequilíbrio da nossa microbiota, né? Paciente que faz uso de corticoterapia também por longo período, né? Medicamentos imunossupressores que acabam, claro que aumentando, né, a prevalência dessas doenças secundárias. E uma vez presentes essas condições de risco, várias micoses invasivas têm sido documentadas em associação à Covid-19, tá? Aqui no contexto, deixa eu só tirar essa imagem aqui. Aqui no contexto do hall de micoses que temos, né? Micoses superficiais, micoses cutâneas, micoses subcutâneas, micoses sistêmicas e micoses oportunistas. Claro que hoje nós nos concentraremos aqui nas micoses oportunistas, compreendendo três principais, tá? A aspergilose, a mucormicose e a candidemia, que no atual contexto da Covid-19 são as mais prevalentes, tanto a nível de Brasil como a nível mundial, tá? E aí, pessoal, a gente vai ter manifestações pulmonares dessas micoses, principalmente considerando aí a aspergilose. Vamos ter manifestações, né, cutâneas, né, na pele e até mesmo sistema nervoso central do paciente, e também teremos manifestações, né, disseminadas por todo o corpo dessas micoses, principalmente considerando aí a candidemia, tá? Então, trataremos na nossa mini aula de hoje sobre essas três: candidemia, aspergilose e mucormicose. A gente teve uma nota técnica lançada em junho desse ano pela Anvisa, com orientações para vigilância, identificação, prevenção e controle dessas infecções fúngicas, essas três que eu acabei de mencionar para vocês, em serviços de saúde no contexto da pandemia da Covid-19, né? Uma nota técnica lançada pela Anvisa. Então, a gente teve todo um suporte aí, né, para a padronização de como que a gente faz a identificação dessas espécies, né? A melhor forma de fazermos o diagnóstico, de manejo terapêutico também desses pacientes polimedicamentosos, uma vez que eles já apresentam Covid-19, provavelmente tem doença de base associada, e a partir dessa nota técnica geral, né, alguns estados, trouxe aqui um exemplo para vocês de uma nota técnica do estado da Paraíba, eles acabaram lançando notas técnicas específicas, tá? Por região, pela realidade clínica da Covid-19 naquele estado, naquela cidade. Mas tudo com base nessa nota técnica geral, tá? Inclusive a minha apresentação aqui de hoje para vocês tem embasamento aí teórico, né? Referencial nessa nota técnica da Anvisa. E começamos pela aspergilose, pessoal. A gente pode mencioná-la aqui como aspergilose pulmonar invasiva, porque a principal manifestação clínica da aspergilose vai ser a sua forma pulmonar, né? Simulando um quadro de pneumonia no paciente. Então, tem sido considerada uma doença de pacientes imunocomprometidos, incluindo aí os transplantados,
com neoplasias hematológicas, com neutropenia prolongada. Então, são pacientes, de modo geral, mais suscetíveis a adquirirem a aspergilose, que ela é ocasionada por fungos filamentosos do gênero Aspergillus, né? Um fungo filamentoso ubiquitário, anemófilo, que se encontra na natureza, está na minha sala aqui agora comigo, está na sala de vocês. Aí se encontra muito em ar-condicionado, no solo. Então, um fungo que com certeza, pessoal, todo mundo aqui já teve contato, tá? Com os esporos de Aspergillus. Só que a principal forma de aquisição é a via inalatória. E por que a gente não tem a doença? Porque somos imunocompetentes, né? Então, ele pode funcionar aí, talvez como um alérgeno, né? Em quadros mais leves de sinusite, né? De rinite, mas em pacientes imunocomprometidos, né? Com doenças de base variadas, como eu já mencionei algumas para vocês, e no contexto da Covid-19, as espécies do gênero Aspergillus se tornam oportunistas, né? Ocasionando aí uma infecção do trato respiratório superior até pulmonar. E claro que, né, pessoal, considerando o paciente com Covid-19, é um paciente que já tem ali, né, os pulmões prejudicados pela própria doença viral. Então, imaginem que a aspergilose pulmonar invasiva nesse caso vai piorar bastante o quadro desse paciente, por isso que há uma alta taxa de mortalidade também relacionada à aspergilose nesse contexto. Tá? Então, desde o início da pandemia da Covid-19, foram relatados inúmeros casos de aspergilose pulmonar que corroboram com o agravamento da insuficiência respiratória e aumento da letalidade nesses pacientes. Se vocês me perguntassem qual dessas 3 micoses que eu citei para vocês, aspergilose, mucormicose e candidemia, qual delas é a mais prevalente no contexto de Brasil associada à Covid-19? Eu menciono aqui para vocês a aspergilose, tá? Se a gente fizer aqui novamente uma breve pesquisa de aspergilose e Covid-19, nem restringir aqui a nível de Brasil, a gente vai encontrar também novamente muitos trabalhos com relatos de caso, com meta-análise, com revisão sistêmica sobre o assunto, aí aproximadamente 221, só para vocês terem ideia. Que realmente é uma micose muito frequente, é a mais frequente associada a pacientes com Covid-19. E a aspergilose pulmonar, especificamente associada à Covid-19, ela recebe essa denominação APAC ou capa do termo em inglês e tem sido descrita em todos os continentes, porém na Europa é onde se encontram os estudos mais robustos, né, que nos trazem dados epidemiológicos mais consideráveis acerca dessa micose. E apresenta uma frequência variável, ó, pessoal, chega até 30%, em algumas casuísticas, ocorrendo após uma mediana de 5 a 19 dias após internação hospitalar. Muitos estudos sugerem uma mediana de 10 dias após o diagnóstico de Covid-19. Tá? Então, em muitos trabalhos, até nos relatos de caso, a gente tem aí o período de surgimento da APAC após 10 dias de confirmação do diagnóstico de Covid-19, tá? Ou até mesmo após 10 dias de internação, ou após um período ali que o paciente teve que receber ventilação mecânica. E na América Latina, sua real prevalência ainda é desconhecida, sendo descritos apenas alguns relatos de caso no México, na Argentina e, claro, aqui no Brasil, tá? Principalmente na região amazônica. E quando que a gente vai suspeitar de uma APAC, né, de uma aspergilose relacionada a paciente com Covid-19? Quando esse paciente, pessoal, apresentar aqui, ó, uma insuficiência respiratória refratária, apesar de já estar recebendo todo o suporte recomendado para pacientes críticos, incluindo a antibiótico terapia correta, né, lesão pulmonar compatível, é um paciente que, apesar do tratamento, ele vai apresentar cavitação, nódulos, condensações do tipo vidro fosco,
que sugerem, né, o diagnóstico de aspergilose quando a gente faz a interpretação radiográfica. Quando esse paciente tiver uma febre refratária por mais de 3 dias, né, uma febre que não cessa, ou uma nova febre após um período de defervescência de mais de 48 horas durante o uso de antibiótico terapia adequada. Ou quando o paciente tiver uma piora aguda da insuficiência respiratória, uma queda brusca lá da saturação, apesar aí de todo o tratamento e suporte ventilatório estar adequado. E quando tiver uma dor pleurítica, né, atrito pleural e ou hemóptise, né, a tosse com sangue. Então, nessas situações, nessas condições aqui especificamente, o clínico vai suspeitar, então, de aspergilose pulmonar associada à Covid-19. Tá? E como que a gente faz o diagnóstico, né, pessoal? Claro que a gente vai ter que cuidar lá os aspectos tomográficos, né, da nossa infecção pulmonar. Porém, os achados tomográficos, pessoal, eles acabam ficando um pouco inespecíficos, já que a gente já tem a sintomatologia da Covid-19, né, justamente nesse órgão, né? Então, as cavitações, né, o aspecto de vidro fosco que a gente observa no pulmão, eles podem ser confundidos com a própria sintomatologia da doença viral. Então, não tem um valor preditório tão importante para o diagnóstico, mas claro que se há uma piora do quadro aqui, né, tomográfico, há um alerta aí para a aspergilose. E as amostras respiratórias acabam sendo essenciais para a investigação diagnóstica, então sugere-se o exame direto também do lavado broncoalveolar, que é uma amostra mais nobre, digamos assim, para a gente fazer a investigação do aspergillus. A gente pode fazer também, pessoal, o exame cultural, obviamente, deve fazer sempre quando a gente está falando de micologia clínica, na parte de identificação e diagnóstico de fungos, o padrão ouro sempre vai ser o nosso exame cultural. A gente fazer a semeadura no meio de cultura específico para crescimento de fungo e aí sim identificar todas as características macro e micromorfológicas da cultura que caracterize o agente. Mas aqui nesse caso em específico, a gente pode também utilizar a detecção de galactomanana, tá? Que é um teste muito comum para a investigação da aspergilose pulmonar, porque a galactomanana ela é um açúcar presente na parede celular do fungo, então a gente consegue facilmente detectá-lo, né? E assim nos facilita a vida lá para o diagnóstico da aspergilose pulmonar. Claro que, né, pessoal, eu mencionei para vocês o lavado broncoalveolar, mas a gente tem que cuidar o processo de broncoscopia, nem sempre é possível em paciente com Covid-19, em função de questões de biossegurança, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que trabalhar ali para realizar o nosso diagnóstico com aspirado traqueal, né? Até mesmo talvez com escarro do paciente, né? Mas paciência, né? A questão da broncoscopia direcionada para a gente ter uma amostra mais nobre com o lavado broncoalveolar é sempre um risco, né, para o coletador. Então a gente tem que trabalhar com o que é possível, né, de amostra biológica desse paciente. E a galactomanana, como eu mencionei para vocês, é um teste bem importante nesse contexto, porque é o principal componente, ó, da parede celular, é um polissacarídeo do aspergillus. Então, é um dos primeiros biomarcadores que teremos na corrente sanguínea durante o crescimento dos fungos, né? Então, a gente faz a análise sorológica, podemos fazer a análise ali a partir do lavado broncoalveolar para detectar então, o nível de galactomanana, a gente considera que dados da literatura, até mesmo essa nota técnica da Anvisa, que acima de 3 a gente tem a doença confirmada e que nesse threshold aqui de 0,5 a 3 a gente tem que investigar, né? Se a gente tem um paciente internado há muito tempo na UTI, paciente hemato-oncológico, paciente que fez algum transplante também, e porventura aí tenha pegado a Covid-19 nesse meio tempo, aí a gente tem um limiar um pouco mais baixo de positividade para galactomanana,
tá? É um teste que tem uma boa especificidade, né? Tem um valor preditivo positivo alto nos casos de aspergilose pulmonar relacionada a pacientes com COVID, porém tem uma sensibilidade muito variável, né? A sensibilidade do teste aumenta quando a gente tem um paciente neutropênico, né? Um paciente que tem uma infecção pulmonar mais grave, né? Que tem a aspergilose pulmonar por um período de tempo, né, aproximadamente 5 dias, então isso acaba facilitando a detecção, né, sérica ou de outro tipo de amostra da galactomanana. E muitos estudos nos trazem essa informação, que quanto maior a taxa, o nível de galactomanana detectado, maior a carga fúngica do aspergillus e maior a chance de mortalidade, né? Maior a chance desse paciente vir a óbito, infelizmente. Então, há uma relação direta aqui entre essas 3 condições, tá? E aqui, só para vocês terem ideia, né, trouxe essa tabela de um artigo publicado em 2020, no ano passado, que quando a galactomanana positiva, ó, pessoal, de modo geral, ela positiva com altos índices, tá? Maior que 4, vejam, na maioria dos casos. E a gente vai fazer o diagnóstico, como eu comentei com vocês, analisando o nosso material a fresco, fazendo o nosso exame micológico direto com potássio, que é um clarificante, e o que a gente vai observar nesse exame, né, para classificá-lo como aspergillus. A gente vai observar hifas hialinas, tá? Septadas, ó, pessoal, elas têm algumas divisões, tá? E são hifas que não são muito grossas, tá? São hifas mais finas e que têm uma ramificação em ângulo agudo. Observem aqui um ângulo de 45 graus. Então, isso é muito importante, é preditivo de aspergillus na nossa amostra ali biológica analisada a fresco do paciente. E claro que a gente pode e deve fazer a semeadura no nosso agar saborô dextrose ou no micozel, que é o agar saborô acrescido de antibiótico, cloranfenicol, ciclohexamida, e também no nosso agar batata, que é um agar que em micologia acaba privilegiando o crescimento de fungo filamentoso para observarmos, né, o crescimento do aspergillus, que tem uma cultura muito típica, tá? Fungo filamentoso clássico aqui, micélio aéreo, seco, tem as bordas aqui mais esbranquiçadas, tem uma coloração verde bem bonita da gente ver na cultura, e claro que, né, a microscopia, analisar aqui micromorfologicamente essa cultura, também vai nos dar, né, o confirmatório, principalmente em relação à espécie. Aqui eu trouxe só alguns indicativos ali da estrutura principal micromorfológica das espécies de aspergillus. Aqui a gente tem um exemplo de aspergillus fumigatus, e a gente vai ter os conídeos ali, as fiálides, teremos as métulas, a vesícula, o conidióforo e as hifas, tá? Septadas e hialinas. E esse aparelho aqui conidiogênico é bem típico das espécies de aspergillus e facilmente a gente consegue identificar isso no crescimento da nossa cultura. Claro que além do aspergillus fumigatus, que acaba sendo a espécie mais prevalente aqui, ó, relacionada a casos de aspergilose pulmonar em pacientes com COVID-19, nós temos a possibilidade de outras espécies de aspergillus estarem também envolvidas nesse caso, só que aí com uma menor prevalência. Por exemplo, o aspergillus flavus, que a gente pode ver ele aqui crescendo na cultura, de uma coloração verde-limão, tá? Um verde mais clarinho que o fumigatus, e ele tem uma organização aqui do aparelho conidiano um pouco diferenciado. O aspergillus niger, que cresce na cultura todo enegrecido, também típico fungo filamentoso, seco, micélio aéreo, né? Relevo umbilicado aqui no centro, e também vai ter um aparelho conidiano particular que facilita a nossa identificação microscópica. E aqui, novamente, o aspergillus fumigatus, uma das espécies mais importantes, aí, como eu já mencionei para vocês, agente etiológico de APAC, né? E aí a gente observa esse crescimento da cultura, um verde mais escuro,
tem a borda mais esbranquiçada, um relevo aqui centralizado, umbilicado, bem proeminente, e a gente também vai ter um aparelho conidiano mais específico para fazer a nossa identificação micromorfológica. Para tratamento, pessoal, da aspergilose, a gente teve vários guidelines aí publicados 2020, até mesmo esse ano, trouxe esse exemplo aqui para vocês da ICHAN. A própria nota técnica da Anvisa nos traz um direcionamento quanto ao manejo terapêutico da aspergilose em pacientes com Covid-19, e a primeira escolha que a gente tem nesses casos seria utilizar o voriconazol ou isavuconazol, que é um novo triazólico lançado recentemente no mercado e que vem apresentando, né, uma eficácia e segurança muito boa nesses casos, tá? Voriconazol indica-se a dose de 6 miligramas quilo, isavuconazol, uma dose de ataque 200 miligramas quilo, 3 vezes ao dia, né, por 6 doses seguidos por 200 miligramas por dia após 12 a 24 horas após a última dose de ataque, né? Pode ser utilizado também como terapia de manutenção. Tá, então a gente tem a utilização desses azólicos aqui, né, como primeira escolha, mas claro que se o paciente não responde terapeuticamente a esses antifúngicos, a gente pode utilizar a anfotericina B lipossomal ou complexo lipídico. Inclusive o SUS, pessoal, ele consegue para o paciente a anfotericina B complexo lipídico, né, que ambas são utilizadas de 3 a 5 miligramas quilo dia, por modo endovenoso. E o tratamento antifúngico deverá ser mantido por no mínimo 6 semanas, podendo ser estendido por até 12 semanas. Quando a gente fala de tratamento para infecções fúngicas sistêmicas, oportunistas, disseminadas, a gente sempre tem que ter em mente que a gente tem longos tratamentos, né, relacionado à terapêutica. E claro que, pessoal, o melhor, o mais recomendado seria a gente fazer o antifungigrama, né, o teste de suscetibilidade a partir do isolado clínico daquele paciente para determinar, né, o perfil de suscetibilidade frente a esses 3 medicamentos que são sugeridos nos guidelines. Bom, visto a aspergilose, tá, passamos agora para a mucormicose, que foi aí o terror da Índia, né, vamos ver rapidamente a mucormicose, as candidemias, quis me deter mais na questão do tempo da aspergilose, porque realmente é a micose mais importante nesse contexto. Mas a mucormicose, pessoal, ela é uma infecção fúngica invasiva, mais rara, como eu comentei com vocês, muito grave, causada por fungos da ordem Mucorales. Que fungos são esses? Temos o Rhizopus, o Mucor, o Rhizomucor, que são os principais agentes etiológicos de mucormicose. Claro que podemos ter outras espécies envolvidas, mas aqui, ó, uma que eu queria destacar em especial com vocês nesse caso é o Rhizopus, pessoal. 90% dos casos de mucormicose lá na Índia, em pacientes com Covid-19, apresentou como agente etiológico o Rhizopus, seguido do mucor, tá? E as espécies, claro, podem variar quanto à virulência, a forma de aquisição e sensibilidade aos antifúngicos, por isso que sempre indica-se o antifungigrama para determinar o melhor tratamento para esses pacientes. E esses fungos, pessoal, eles também são saprófitas, ubiquitários, que nem o aspergillus, eles estão na natureza, no solo, em galhos de árvore, né? E a gente pode adquiri-los, né, quando em uma situação de imunocomprometimento, por via inalatória também, ou por implantação, em queimaduras, quando o paciente sofre algum acidente e tem contato com esses fungos, e aí a gente vai ter várias manifestações clínicas da mucormicose. A mais comum, pessoal, é essa manifestação clínica facial aqui, orofacial, que a gente tem, então, regiões de necrose, né, de angioedema na face do paciente, né, na região ocular, né, na região oral, né, e são lesões gravíssimas, né, de difícil tratamento, geralmente tem que fazer debridamento cirúrgico, com uma boa margem de segurança, difícil quando atinge o olho ali, a cavidade ocular,
né? Porque aí imagina fazer debridamento cirúrgico, né, na cavidade ocular do paciente. Então, uma micose bem problemática de fato. E é muito relacionada a pacientes diabéticos, como eu já comentei com vocês, tá? Principalmente diabéticos descompensados, com hiperglicemia, com cetoacidose, por isso que a gente teve esse surto na Índia, porque a Índia apresenta realmente altas taxas de pacientes diabéticos não tratados, inclusive. Tá? Ou que fazem uso prolongado de corticoterapia, né? E esse uso prolongado de antibióticos e corticoides a gente pode observar, por exemplo, no próprio tratamento de pacientes com Covid-19 e acaba favorecendo, então, o surgimento dessas infecções fúngicas oportunistas. Tem altas taxas de mortalidade, tá? Desses 15 mil pacientes na Índia, estudos epidemiológicos sugerem que a gente teve aí o óbito em torno de 2 mil pacientes, né? Isso é considerado uma alta taxa de mortalidade, né? Fora a questão do caráter mutilante da doença, né? Uma vez que ela se manifesta na face, no rosto do paciente, acaba tendo um impacto, né, estético na qualidade de vida do paciente muito grande, né? Aqui novas imagens, ó, pessoal, só para vocês entenderem a gravidade realmente da mucormicose, ou também denominada zigomicose, né? Alguns artigos, alguns livros da literatura também trazem esse sinônimo para esse tipo de micose. Aqui um paciente sendo examinado lá na Índia, né? Aqui a proporção na face dessa senhora que essa micose, né, ocasionou. E aí, clinicamente, a gente pode ter tanto a manifestação rinoórbito cerebral, né, que é a manifestação na face, temos a possibilidade de infecção pulmonar, cutânea, gastrointestinal e disseminada. Mas a forma clínica mais comum é a rinoórbito cerebral, tá? Inclusive, a forma mais grave pode atingir, se o paciente for deixando o sistema nervoso central, tá? E aí, pessoal, trouxe aqui para vocês ó, um mito, na verdade, que a mucormicose já existia antes da Covid-19, inclusive a gente já tinha alguns relatos de caso no Brasil, ó, peguei essa tabelinha da distribuição dos pacientes que fizeram uso do complexo lipídico de anfotericina B, segundo o diagnóstico clínico no Brasil de 2015 a 2019. Então, a gente já tinha um N aí de 119 pacientes com mucormicose. Tá? Então, a gente já tinha a realidade dessa micose aqui no Brasil, na Índia e em outros países também, tá? E principal relação da Índia desse surto, como eu já muito comentei com vocês, é a questão dos pacientes diabéticos não controlados, né? A questão da corticoterapia por um longo período, né? Longa duração do paciente, né? Longos períodos na UTI, fazendo uso de antibióticos de amplo espectro, que levam à disbiose também, né, a utilização de ventilação mecânica, que acaba contribuindo aí de modo mais invasivo, né, com o surgimento dessas infecções fúngicas. E aí a Índia, pessoal, trouxe esse artigo aqui como exemplo, teve um problema de escassez de anfotericina B. Como muitos pacientes começaram a apresentar mucormicose, né, a Índia ficou sem estoque de anfotericina B, que é o principal tratamento para mucormicose, então outros países tiveram que ajudar aí no sentido de fornecer o medicamento. E aí a gente vai suspeitar de mucormicose associada à Covid-19, quando, claro, a gente tem nesse contexto um paciente diabético descompensado, com diagnóstico da forma grave de Covid-19, que fez uso de corticoide e que não está evoluindo muito bem, apesar do tratamento, né, da terapia implementada. Precocemente, esse paciente pode apresentar dor aguda, mais localizada ali na região da face, e tardiamente, claro que ele já começa a apresentar essas úlceras, né? Essas regiões de angioedema na face, e aí a gente tem um problema muito grande, né? Para tratar esse paciente. Por quê? Porque é uma micose que tem um caráter mutilante, necrosante, tem uma evolução clínica muito rápida, né? Então, a gente tem um agravo do quadro de mucormicose muito rapidamente. Também é uma micose que acaba se manifestando aí após 10 dias
de confirmação lá do diagnóstico da Covid-19, que nem a aspergilose. E para o diagnóstico, pessoal, também a gente pode fazer a microscopia direta do material. Claro que a gente pode fazer biópsia ali da região da face afetada, né? A gente pode coletar alguma secreção daquela região. E aí a gente vai examinar com potássio ali o nosso material a fresco. E o que a gente vai observar? Hifas e alinas, né? São típicos fungos filamentosos. Elas não têm muitas septações mais esparsas, e aí, ó, comprovando para vocês que não é um fungo negro, né? Porque a gente não observa o pigmento aqui na micromorfologia da cultura. E aqui a gente tem também uma peculiaridade, que a gente tem um ângulo de 90 graus, tá? Um ângulo reto na ramificação das estruturas tubulares. Esse é um fator também que contribui muito para o diagnóstico da mucormicose a partir do material a fresco. A gente pode também, né, fazer a semeadura em meio micológico. Aqui a gente tem só um exemplo de crescimento de rizopos em agar-sangue, para vocês observarem ali a característica do fungo filamentoso crescendo em cultura. E aqui a microscopia, os esporângios, ó, bem típicos da espécie. Aqui as hifas, o conidióforum. No histopatológico, pessoal, que também é uma opção que temos nesse caso, a gente vai observar, ó, o aparecimento de hifas muito largas no nosso exame e também, ó, com ângulo de 90 graus, caracterizando, né, a mucormicose histopatologicamente. Aqui a nossa cultura, só para vocês observarem, é uma cultura mais esbranquiçada, né, quando jovem, e se for uma cultura mais madura, ela vai ficando, né, nessa tonalidade mais cinza. Mas não se enganem, tá? Não é fungo negro, né? Ela foi muito denominada como fungo negro em função da própria característica clínica da micose, como eu mostrei para vocês, é uma micose necrosante, então o paciente fica com regiões ali do rosto mais enegrecida, e quando a cultura também está mais madura, ela vai ficando mais escura, né? O que pode dar a ideia errada de fungo negro, mas quando a gente pega uma alíquota desse material e vai observar lá no microscópio, a gente só vê hifas e alinas, não vemos hifas pigmentadas, melanizadas, demáceas. Por isso, não é um fungo negro, tá? Aqui a estrutura, o esporângio, a apófise, aqui o estólon, os rizóides, tá, pessoal? Eles apresentam aqui estruturas como se fossem raízes na sua base, tá? E isso acaba sendo um fator de diferenciação das espécies de rizopos que têm rizóides para mucor que não tem rizóides, tá? Aqui uma imagem microscópica, né, da espécie mucor, para vocês terem uma ideia. E o diagnóstico, pessoal, a gente vai fazer, claro, analisando o material a fresco, fazendo o nosso exame micológico direto, verificando todas essas características que eu mencionei para vocês, fazendo o nosso exame cultural para verificar ali, né, a coloração, a forma de crescimento desse fungo filamentoso típico, e a gente pode também fazer a identificação por alguma técnica molecular, por exemplo, o PCR convencional, sequenciamento, né? E claro que podemos fazer o nosso exame de suscetibilidade para verificar qual seria o melhor tratamento, tá? Aqui, pessoal, o tratamento, já adiantei para vocês que o antifúngico padrão é a anfotericina B, principalmente a anfotericina B lipossomal, que é uma formulação menos nefrotóxica que a anfotericina B desoxicolato, por exemplo, mas aqui a gente tem uma novidade, que é uma cirurgia extensa, né, com margem de segurança desse paciente. Então, tem que passar por procedimento cirúrgico, né, juntamente com a antifúngico terapia com anfotericina B lipossomal. E depois, para a fase de consolidação, a gente pode utilizar algum novo triazólico, como o isavuconazol e o posaconazol. E as candidemias, pessoal, para a gente finalizar
aqui, né, a nossa exposição de hoje sobre esse assunto tão importante, né, tão curioso. As candidemias são infecções sistêmicas ocasionadas por leveduras do gênero Cândida, leveduras típicas, tá? Então, a gente observa aqui os blastoconídeos compondo as estruturas micromorfológicas dessas espécies, e lembrando que Cândida faz parte da nossa microbiota. A gente tem na nossa pele, orofaringe, né, canal vaginal. Então, a maioria dos casos de contaminação se dá através dos próprios profissionais da saúde, que às vezes não tem aquele cuidado ao manipular algum dispositivo invasivo do paciente, né? E assim ocorre a contaminação sistêmica para o paciente que já está em uma situação de imunocomprometimento, né? Pacientes que já têm doença de base, pacientes com Covid-19, insuficiência renal, hemodiálise, todas essas condições que favorecem aí o quadro da candidemia. E a gente tem uma alta prevalência da Candida albicans, ainda é a principal espécie relacionada a casos de candidemia, tanto em pacientes com Covid-19 como em outros pacientes com outras doenças de base, mas temos uma emergência das cândidas não albicans, principalmente essas espécies, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida krusei, e a problemática dessas espécies de Candida não albicans é a questão da multiresistência, elas não respondem facilmente a nenhum tratamento. A Candida krusei é intrinsecamente resistente ao fluconazol, tem resistência cruzada a outros azólicos, então uma levedura realmente muito difícil de tratar quando isolada do paciente. E aí, pessoal, em paralelo a isso, a gente teve várias notícias também do superfungo, né? O primeiro caso de Candida auris no Brasil foi reportado em dezembro de 2020, justamente em uma unidade de terapia intensiva de pacientes com Covid-19. Felizmente, só tivemos esse caso mais isolado, porque a Candida auris, ela não responde a tratamento algum, tá? Nem com anfotericina B, nem com posaconazol, nem com voriconazol, isavuconazol, que é o que a gente tem de melhor aí em relação à antifungicoterapia para pacientes com doenças disseminadas, principalmente a candidemia. A gente vai fazer o diagnóstico da candidemia, claro, a partir da hemocultura, né, isolada desse paciente, que vai apresentar um quadro sistêmico da micose, que pode ser um quadro pulmonar, a gente pode ter manifestações cutâneas generalizadas. E através dos catéteres, né, que muitas vezes servem como porta de entrada para a contaminação primária desse paciente. Então, a gente pode fazer a técnica de rolamento do catéter, né, para verificação microbiana, né, do que cresce na nossa placa, e claro que a gente pode também fazer o uso de métodos automatizados, como o Vitek, o Malditoff, que temos lá no HCPA em Porto Alegre, para a identificação de Candida auris, por exemplo, Candida blanc, outra espécie emergente, multiresistente, e também temos a opção, nesse caso, de utilizarmos o cromoagar, né, um agar cromogênico, que as leveduras crescem com cor, né? E a gente consegue classificar aí entre Candida albicans mais esverdeada, Candida tropicalis mais azulada e Candida krusei mais arroxeada, certo? Aqui o aspecto da cultura, típico fungo leveduriforme, brilhante, né? Mucoide no exame cultural, né? Mais esbranquiçado. Aqui a micromorfologia da cultura, com os blastoconídeos típicos, né? Aqui uma micrografia de microscopia eletrônica de varredura, uma imagem lá do meu doutorado, que a gente consegue ver perfeitamente os blastoconídeos aqui da espécie. O tratamento, pessoal, da candidemia, até mesmo os casos relacionados a pacientes com Covid-19, se faz com antifúngicos da classe das ecnocandinas, como caspofungina, anidulafungina, e se faz esse tratamento aí por no mínimo 2 semanas. Bom, aquele documento da Anvisa também nos traz a informação que todo caso de infecção fúngica relacionada a paciente com Covid-19 precisa ser necessariamente notificado, tá? O documento nos
nos traz direitinho a informação, né, para quem que a gente deve fazer a notificação, que é para o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. E medidas, né, pessoal, de prevenção e controle das infecções fúngicas oportunistas, de uma maneira em geral, que seria corrigir a umidade ambiental, cuidar, né, os ares condicionados de ambientes hospitalares, que acabam acumulando esporos dessas espécies, né, higienizar muito bem ambientes de UTIs, CTIs, né? E o maior cuidado possível dos profissionais de saúde ao manipularem dispositivos invasivos dos pacientes. E claro que, considerando a mucormicose, controlar a doença de base mais relacionada a esse tipo de micose, que é a diabetes, né? Pacientes diabéticos descompensados. Aqui algumas referências que eu utilizei para minha apresentação, a nota técnica da Anvisa, agradecer pela atenção, novamente agradecer pelo convite e deixar o recado aí da importância da gente continuar se cuidando aí, usando máscara, porque infelizmente a pandemia não acabou, a gente teve um contexto aí de melhora com a vacinação, mas fica aí o reforço, né, do aviso para a gente continuar se cuidando e deixo aqui o meu e-mail para qualquer dúvida, certo? Certo, professora Daiane. Muito obrigada pela excelente palestra. A gente aprendeu bem mais sobre as infecções fúngicas e, claro, tentar sempre a prevenção, né? Eu sei que agora você tem aula, eu acho que não vai dar tempo de perguntas, Eu acho que mas... dá tempo para uma pergunta, se quiserem. Daí eu saio. Tá bem. Alguém tem alguma pergunta para a professora? Só para a gente conversar um pouquinho. Não? Acho que todo mundo está meio tímido. Todo mundo meio tímido. Bom, mas qualquer coisa eu deixei ali o meu e-mail, né? Bem tranquilo. Vocês podem entrar em Sim. contato. Ó, então, só agradecendo a excelente apresentação. Prof, aqueles meios ali de cultura de fungo que são coloridos para saber qual a espécie são mais caros? Como é que é? São mais caros, mas a gente consegue fazer ali um melhor aproveitamento. A gente pode dividir a plaquinha em 4 quadrantes, né? E fazer uma semeadura mais delicada ali, mais restrita. E aí a gente consegue ter um melhor aproveitamento. Mas não é nada absurdo assim o preço, tá? Inclusive, quando eu trabalhava lá em laboratório de micologia em Porto Alegre, a gente utilizava bastante esse agar cromogênico, facilita ali a rotina laboratorial, né? E vocês estão recebendo bastante amostras dos pacientes com Covid para fazer, acho que não sei se pode receber amostras aí na Geralmente universidade. vai para o LACEN, né? Tudo encaminhado para o LACEN, aí faz o exame direto, o exame cultural, e geralmente faz alguma técnica molecular, né, em paralelo, porque é um paciente grave que precisa de uma identificação mais rápida, né, de qual é o agente Sim. ali relacionado. E aí também já faz o antifungigrama para a definição do melhor tratamento, porque embora nós temos esses guidelines aí que nos direcionam, a gente precisa fazer o antifungigrama para garantir, né, o perfil de suscetibilidade, né, daquele isolado clínico em particular, considerando aquele paciente, né, em particular também, isso é bem importante. O ideal é que nem antibiótico fazer antes de você ter um tratamento do fungo? E isso é que nem o antibiograma, né? A gente faz correspondente, só que aí com os antifúngicos. E aí a gente já utiliza aqueles que a própria Anvisa já nos sugere ali, o voriconazol, o isavuconazol, posaconazol, anfotericina B. Geralmente a gente testa esses 4 aí para esses pacientes. E esse antifungograma demora alguns dias, né? Esse paciente normalmente vai estar recebendo já algum antifúngico antes de receber esse laudo, né? Demora um pouquinho, porque fungo demora para crescer, né? Tanto o nosso exame cultural. Então, geralmente os clínicos já entram, né, com um tratamento empírico, aí com que eles consideram que a gente tem de melhor aí na clínica, né? E depois confirma, claro, com a identificação da espécie, o antifungigrama, né? De repente muda ali o manejo terapêutico do paciente conforme o resultado do exame. Uhum.
Então tá, professora, Então, muito obrigada, professora Daiane. muito obrigada e fico à disposição aí para o que precisarem. Deixei meu e-mail, tá, pessoal? Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Uma excelente aula para a senhora. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Eu coloquei ali no chat a nova palestra, daí se vocês quiserem já ir direto para a palestra, é 5h30, né, do professor Ismar. Muito obrigada, até mais. Se encontramos na palestra.